Vinícius Júnior, um garoto que nasceu no Rio de Janeiro, que encantou o Flamengo e depois explodiu no Real Madrid. Ele tem velocidade, dribles, gols que ninguém esquece, porém junto com isso veio o ódio, a crítica pesada e até o racismo. Hoje a gente vai contar um pouco da história dele, a trajetória, os desafios e as injustiças e por que ele é considerado o jogador mais odiado do planeta. O Vini cresceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e sempre teve uma infância muito pobre. E como qualquer criança, sempre jogou bola na rua, na terra, no asfalto e sonhava em ser jogador profissional. No Flamengo, ele se destacou muito cedo, não tinha jeito de enganar ninguém, irmão. Era drible atrás de drible, gol atrás de gol, e com 16 anos já chamava a atenção do mundo inteiro. Então o Real Madrid veio e pagou mais de 45 milhões de euros pelo garoto. Ele só tinha 16 anos, rapaziada. Então ali começou toda essa pressão, porém o Vini nunca desistiu. No início surgiram muitas críticas, muitas comparações e muita gente dizendo que ele não valia nem metade do que o Real Madrid pagou por ele. O Neguebinha 2017 deu um balão lá que não surtiu efeito nenhum no sábado, o jogo do Flamengo, já virou... Quem é? O Neguebinha 2017? O Eric Flores. O Vinícius Júnior lá. O cara deu um balão pra trás. Pois é, já virou manchete em todos os Sofreu lugares. Neguebinha 2017. Mas eu acho que não vale 150 milhões que o Real Vale não. pagando. Porém no Real Madrid tudo mudou, era outro ritmo, outra responsabilidade. Ele começou a jogar com craques consagrados, inclusive herdando a posição de Cristiano Ronaldo. Eram jogos que o mundo inteiro assistia e cada erro era comentado na imprensa. No início foi meio complicado e conturbado. Imagina você, um garoto de 18 anos de idade que acabou de sair do futebol brasileiro e foi pisar no Real Madrid. É óbvio que não ia ser fácil e as pressões começaram a afetar o Vini. Além das lesões, a situação não estava bem. Tecnicamente o Vini errava bastante, era muito criticado por não saber finalizar, por errar dribles, tomadas de decisões, mas calma, que com o tempo isso melhorou. Com a chegada de Carlo Ancelotti, tudo mudou, rapaziada. O técnico italiano passou uma confiança jamais antes vista pro Vini Júnior. Com a chegada de Carlo Ancelotti, tudo mudou, rapaziada. O Vini passou a ser um dos destaques do Real Madrid e um homem de confiança do técnico italiano, que já disse várias vezes, ele é intocável no meu time. E aí ele esquece, rapaziada. O Vini começou a voar, obviamente que a pressão só aumentava, ainda mais quando ele herdou a camisa 7 do Cristiano Ronaldo. E vieram os gols decisivos, jogadas incríveis, decisão de Champions, onde ele inclusive marcou gols nas duas últimas finais em que o Real Madrid participou, dando título pro clube. Porém, chegamos no momento e no capítulo mais trágico da passagem de Vini pelo Real Madrid. O Vini sofreu vários ataques racistas vindo de outros torcedores de equipes rivais do Real Madrid. Chamaram ele de macaco, ridicularizaram a sua cor e tentaram diminuir o talento dele só por ele ser negro. Pra piorar, que isso às vezes vinha de gente que nem entende de futebol. O ódio não era só por causa do que ele fazia em campo, era sobre quem ele era sobre a sua cor de pele. O mais inacreditável é que tinha pessoas que falavam: ah, mas o Vini pede pra ser xingado, pede pra chamarem ele de macaco, até porque ele provoca, ele dribla, ele faz por merecer. Cara, isso me dá um nojo tão grande, pô, de escutar pessoas, jornalistas falando que o Vini, ele provoca, e por isso que isso acontece com ele, tá ligado? Pô, o povo tenta justificar um crime. O Vini poderia muito bem abaixar a cabeça e aceitar tudo aquilo calado, mas não. Ele continuou jogando, continuou provocando e continuou sendo o principal símbolo de força contra o racismo no futebol mundial. Aquele episódio contra o Valência, onde basicamente montaram um coral na torcida do Valência pra chamar ele de macaco, mano. Um dos episódios mais nojentos que eu já vi no futebol. Na seleção brasileira as críticas não são diferentes, tá? Ao invés da rapaziada criticar o Vini só porque ele faz em campo, até porque a gente tem que reconhecer que o desempenho do Vini em campo, né, futebolisticamente falando, na seleção brasileira é infinitamente inferior do que ele faz no Real Madrid. Só que aí, irmão, as críticas têm que ser profissionais e não pessoais. E chegamos na temporada de 2023-24, uma temporada onde era pro Vini ter ganhado todos os títulos individuais possíveis. A bola de ouro, a gente sabe o que aconteceu, né? Um dos maiores escândalos da história do futebol. O Rodri ganhou e o Vini não. Isso foi mais uma prova de que sim, existe preconceito, existe racismo dentro da própria instituição, entre os próprios jornalistas do futebol, não é só de torcedor não. E o fato dele ter vindo do Flamengo, que é o time mais odiado do futebol brasileiro, isso faz sem dúvidas ele ser muito mais criticado. Se você é flamenguista, você idolatra o Vini. Se você não é flamenguista e você odeia o Flamengo, obviamente você vai criticar mesmo sem motivos. Quando o Cristiano Ronaldo provocava, tudo era bonito, era persistência, era força de vontade de ganhar, era ganância, era o jogador que
eu sou o melhor. Quando o Vini Júnior erra, é arrogância, é soberba, ele é um moleque, ele tá provocando e mereceu sofrer preconceitos. Quando você coloca na balança os dois pesos, é muito diferente. Quando o Mbappé erra, quando o Mbappé provoca, tá tudo lindo, ele é um craque geracional, ele pode provocar. Quando o Vini, que já decidiu 2 Champions, vencedor de um The Best, era para ter ganhado a bola de ouro, quando esse cara, irmão, quando os melhores do planeta provoca, ele é moleque. Ele chamou o racismo pra ele. O estilo de jogo do Vinícius é o que justamente deixa o torcedor adversário puto, revoltado, porque ele provoca, ele vai pra cima, ele dribla, ele dá chapéu, dá caneta, ele ri do adversário, ele xinga, ele é insuportável em campo. Mas outros jogadores são chatos em campo. O Neymar é chato em campo, irmão. O Cristiano Ronaldo é chato em campo, o Mbappé é chato em campo, mas ninguém fala nada, só fala do Vini. Se o Vini dá as entrevistas que o Yamal deu aí falando que, pô, Barcelona é um time que rouba, vamos supor que, o Vini vai dar uma entrevista, o Barça é um time que rouba, o Barça é freguês do Real Madrid. Meu amigo, a torcida do Barcelona cometeu o maior racismo da história, porque o Vini ia ser esculachado pela mídia espanhola. O Yamal tá tranquilo, ele é só um jovem, um garoto, que ele é imaturo ainda, é normal de uma criança fazer isso, tá ligado? Não adianta você falar que é mentira, rapaziada, porque se você colocar o peso na balança, é diferente. Se o Rafinha erra pela seleção brasileira, beleza, ele é criticado num certo nível. Se o Vini erra, meu amigo, as críticas ultrapassam os limites. Tudo é diferente quando se trata do Vini. Ele é o jogador mais odiado no planeta, porque ele provoca, porque ele dribla, porque ele não se cala. Repito, se ele sofresse racismo e ficasse calado, beleza. Talvez ninguém nem odiaria o Vini Júnior, mas ele luta contra esse sistema de merda, ele luta contra a UEFA, que não faz nada quando um torcedor comete racismo. Ele luta contra a La Liga, que é uma das ligas mais racistas que tem, que não faz nada, né, que não pune ninguém. E é por isso que ele é odiado, porque ele luta contra o sistema. Enfim, então esse foi o vídeo, um beijo, um abraço, até a próxima, e bota a sua opinião aqui embaixo sobre o Vini Júnior, bota alguma sugestão também do que você quer ver nos próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Tamo junto, um beijo, um abraço e até mais.